E se eu te dissesse que dentro de você existem partes que nunca se encontraram, partes que vivem separadas, como estranhos que compartilham a mesma casa, mas que um dia precisam se reconhecer? Talvez você sinta que está sempre buscando algo, uma resposta, um sentido, um lugar no mundo. E se esse algo não estiver lá fora, mas aqui dentro? Hoje vamos falar sobre a individuação, um conceito criado por Carl Jung e que descreve um caminho profundo, o de se tornar quem você realmente é. Não se trata de mudar para virar outra pessoa, mas de encontrar, compreender e unir todas as partes que já existem em você. Um caminho que começa no consciente, mergulha no inconsciente e transforma não apenas a forma como você se vê, mas também como você vive. Individuação é uma palavra que pode soar técnica, mas o seu significado é profundamente humano. Seja bem-vindo ao Templo Arcano. Aqui, cada vídeo é um espelho, um portal e talvez um lembrete de que você nunca esteve dormindo, apenas esperando a hora certa de acordar. Na visão de Carl Jung, individuação é o processo de integrar todas as partes da nossa psique, tanto as que conhecemos e mostramos ao mundo, quanto as que escondemos até de nós mesmos. Imagine um grande quebra-cabeça. Cada peça representa uma parte sua, seus talentos, suas memórias, suas feridas, seus sonhos, até os sentimentos que você prefere não admitir que sente. Ao longo da vida, vamos juntando algumas dessas peças, mas muitas ficam perdidas, escondidas na gaveta do inconsciente. A individuação é o ato de trazer essas peças de volta para a mesa e montar a imagem completa. Não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre reconhecer e integrar quem você já é. Esse processo não tem um ponto final. É um caminho contínuo que se aprofunda com o tempo e com as experiências da vida. E cada passo nessa direção nos aproxima de uma vida mais autêntica, mais livre e mais inteira. Para entender a individuação, primeiro precisamos compreender o terreno onde ela acontece. A mente humana. Jung dividiu a psique em duas grandes áreas, o consciente e o inconsciente. O consciente é a parte que você reconhece em si. É o que você pensa, sente e percebe no momento presente. É como a luz de uma lanterna iluminando apenas o que está no seu campo de visão. Já o inconsciente é tudo o que está fora dessa luz. Não é vazio, pelo contrário, é um território vasto, repleto de memórias, desejos, traumas, símbolos e potenciais que você ainda não expressou. É lá que ficam guardadas não só as experiências esquecidas, mas também qualidades e talentos que nunca foram explorados. Imagine um iceberg. A ponta visível acima da água é o consciente. E a imensa estrutura submersa que sustenta tudo é o inconsciente. A individuação acontece quando começamos a mergulhar, trazendo para uma superfície o que estava oculto. E nesse mergulho, descobrimos que o inconsciente não é um inimigo a ser combatido, mas um aliado repleto de recursos para nos tornarmos inteiros. Dentro de cada um de nós existem forças opostas, luz e sombra, masculino e feminino, razão e emoção. Normalmente, passamos a vida tentando escolher um lado, negando o outro. Mas, para Jung, a verdadeira transformação acontece quando paramos de lutar contra essas polaridades e aprendemos a integrá-las. A união dos opostos não significa que eles deixam de existir. Significa que eles aprendem a coexistir. Quando ignoramos uma dessas forças, ela não desaparece. Apenas se esconde no inconsciente, de onde pode influenciar nossas ações sem que percebamos. Ao reconhecermos tanto a luz quanto a sombra, ganhamos equilíbrio. Passamos a agir com mais consciência, menos presos a reações automáticas. E descobrimos que partes que pareciam inimigas, na verdade, se completam. Porque no fundo, a individuação é isso, não escolher um lado,
mas aprender a ser o todo. Integrar todas as partes de si mesmo é impossível sem um ingrediente essencial: a autoaceitação. Aceitar não significa concordar com tudo o que você fez ou com todos os aspectos da sua personalidade. Significa reconhecer que cada parte, até as que você gostaria de mudar, faz parte da sua história e da sua construção. Quando tentamos negar algo em nós, esse algo não some. Ele apenas se esconde e continua agindo nas sombras. A autoaceitação é como acender uma luz em um quarto que você evitava entrar. Ao ver o que está lá dentro, você entende o que precisa ser reorganizado e o que pode finalmente ser libertado. E aos poucos, começa a perceber que não existem partes inúteis ou erradas. Existem apenas peças do quebra-cabeça que ainda não encontraram seu lugar. E quanto mais espaço você dá para se ver como realmente é, mais liberdade tem para se tornar quem pode ser. Quando começamos a integrar todas as nossas partes, algo muda profundamente. Primeiro, sentimos mais clareza sobre quem somos. Os conflitos internos diminuem e a sensação de estar dividido começa a desaparecer. Depois, vem um tipo de liberdade que não depende de circunstâncias externas. Você deixa de viver apenas para agradar, para corresponder a que expectativas ou para se encaixar em padrões que não têm a ver com você. Ao se conhecer de verdade, você toma decisões mais alinhadas com seus valores. Relacionamentos se tornam mais autênticos. O trabalho passa a ter mais propósito. A individuação não é um destino final, é um processo contínuo. Mas a cada passo você sente que está vivendo de forma mais inteira. E é nesse estado que a realização pessoal deixa de ser uma meta distante e passa a ser parte do seu dia a dia. O caminho da individuação não é sempre tranquilo. Muitas vezes, o primeiro obstáculo é a resistência em olhar para a própria sombra. É desconfortável encarar medos, inseguranças e lembranças que preferimos deixar enterradas. Outro desafio é o medo da mudança. Afinal, integrar novas partes de si pode significar questionar velhos hábitos, deixar relações para trás ou assumir novas posturas diante da vida. Há também a expectativa de resultados rápidos. Mas a individuação não é algo que acontece em semanas ou meses. É um processo contínuo que exige paciência e constância. E talvez um dos maiores obstáculos seja a tendência de se identificar apenas com a máscara que usamos no dia a dia, o que Jung chamou de persona. Quando acreditamos que somos apenas essa versão socialmente aceita, deixamos de explorar o resto do nosso potencial. Reconhecer esses obstáculos não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um passo essencial para seguir no caminho, sabendo que cada desafio também é uma oportunidade de crescimento. Se a individuação é um caminho que dura a vida inteira, por onde começar? Primeiro, é importante lembrar: não existe um roteiro único, mas existem práticas que ajudam a criar pontes entre o consciente e o inconsciente. Uma delas é a psicoterapia junguiana, que oferece um espaço seguro para explorar sonhos, símbolos e experiências internas. Outra prática é a escrita de diário. Colocar no papel seus pensamentos e sentimentos ajuda a enxergar padrões que passariam despercebidos. Observar os sonhos também é fundamental. Jung acreditava que eles são mensagens diretas do inconsciente, trazendo pistas valiosas sobre o que precisa ser integrado. Meditação e atenção plena ajudam a desacelerar a mente e a perceber nuances das próprias reações. E por fim, o contato com a criatividade, seja pintura, música, escrita ou qualquer forma de expressão, é uma ponte poderosa para acessar conteúdos internos que nem sempre conseguimos traduzir em palavras.
O mais importante é dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, porque é no movimento que o caminho começa a se revelar. Individuar-se é tornar-se inteiro. É um processo que exige coragem, paciência e, acima de tudo, disposição para se conhecer de verdade. Ao unir consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e emoção, você descobre que a realização pessoal não está no que o mundo espera de você, mas no que você realmente é. Então, eu deixo uma pergunta para você refletir. Quais partes de você ainda estão esperando para serem reconhecidas? Se essa reflexão fez sentido para você, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos sobre autoconhecimento e psicologia profunda. E me conte nos comentários, qual foi o insight mais importante que você teve hoje? Eu leio todos e quero muito saber.